Eu saúdo a amada Igreja de Jesus Cristo e a todos os ouvintes com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema que eu quero falar aqui na Palavra de Deus é sobre a morte. Então vamos ler aqui na Palavra de Deus o livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Então nós vemos aqui nesse texto que todo ser humano, tanto crente quanto incrédulo, ele está sujeito à morte. A palavra morte tem, porém, mais de um sentido na Bíblia. É importante para o crente compreender os vários sentidos do termo morte. A morte como resultado do pecado, escrito em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, ensina que a morte penetrou no mundo por causa do pecado. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles foram criados capazes de viverem para sempre, mas ao desobedecer o mandamento de Deus, tornaram-se sujeitos agora à penalidade do pecado, que é a morte. Adão e Eva ficaram agora sujeitos à morte física. Deus, ele colocara a árvore da vida no jardim do Éden, para que ao comer continuamente dela o ser humano nunca viesse morrer. Gênesis capítulo 2, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Mas depois de Adão e Eva comerem do fruto da árvore do bem e do mal, Deus pronunciou a eles estas seguintes palavras, que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 19: És pó, e em pó te tornarás. Então eles não morreram fisicamente no dia em que comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles ficaram sujeitos à lei da morte como resultado da maldição divina. Adão e Eva também morreram no sentido moral. Deus advertia Adão que se ele comesse do fruto proibido, ele certamente morreria. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão e sua esposa não morreram fisicamente naquele mesmo dia que comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Mas moralmente sim. Eles não morreram fisicamente naquele dia, mas moralmente sim. A sua natureza tornou-se pecaminosa. A partir de Adão e Eva, todos nasceram com uma natureza pecaminosa e uma tendência, né, de seguir seu próprio caminho egoísta, alheio a Deus e ao próximo. Gênesis capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Louvado seja Deus. Livro de Romanos, capítulo 3, glória a Deus. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 18. Glória a Deus. Como está escrito: não há um justo sequer. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecer o caminho da paz. Não há temor diante de Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Glória a Deus. Efésios capítulo 2,
livro de Efésios, capítulo 2, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Adão e Eva também morreram espiritualmente quando desobedeceram a Deus. Então, por isso, o relacionamento íntimo que eles tinham com Deus, né, foi destruído. Foi totalmente destruído por causa da desobediência. Gênesis capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu ela, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então nós vemos aqui, né, que ao desobedecer a Deus, né, quando eles comeram daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles desobedeceram a Deus. E ao mesmo tempo que eles desobedeceram a Deus, né, o seu relacionamento íntimo que eles tinham antes com Deus, né, antes deles desobedecerem, foram destruídos pela desobediência. E eles agora não mais anelavam a caminhar, né, e conversar com Deus no jardim. É pelo contrário. Quando Deus chamou eles se esconderam da sua presença. Se esconderam da sua presença. Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então eles se esconderam quando ouviu a voz do Senhor. Então a Bíblia também ensina, né, que a parte de Cristo todos mesmo estão alienados de Deus e da vida nele. Efésios, vamos para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. A glória a Deus. E se estão separados da vida de Deus, estão espiritualmente mortos. Então, é finalmente a morte, né? A morte como resultado do pecado, porque a morte, ela é resultado do pecado. Então, se a morte ela é resultado do pecado, né? Ela importa também em morte eterna. A vida eterna viria pela obediência de Adão e Eva, e não pela desobediência ao comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Então, ao invés disso, a lei da morte eterna entrou em operação, porque a vida eterna ela viria pela obediência de Adão e Eva, mas como ocorreu a desobediência, né? Ao invés de vir a vida eterna pela obediência, né? Entrou em operação
a morte eterna. A morte eterna é a condenação. É a condenação eterna e separação de Deus como resultado da desobediência do homem para com Deus. E a única maneira do ser humano escapar da morte em todos os seus aspectos é através de Jesus Cristo, que aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção. Livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, mediante a sua morte na cruz, ele reconciliou-nos com Deus, né? E assim ele desfez a separação e a alienação, né, espirituais que eram resultados do pecado. Gênesis, glória a Deus. Gênesis. Vamos para o livro de Gênesis novamente. Gênesis, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios, vamos para 2 Coríntios agora, ler mais um versículo em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 5, versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, pela ressurreição de Cristo, ele venceu e aboliu o poder de Satanás, o poder do pecado e da morte física. Gênesis, aleluia, louvado seja Deus. Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que palavra maravilhosa. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Romanos, vamos para Romanos novamente. Romanos capítulo 6. Glória a Deus. É bom demais. Aleluia. Romanos capítulo 6, versículo 10. Romanos 6, versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19. Glória a Jesus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Versículo 12 ao 28. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé, a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Livro de 1 João. Livro de 1 João, capítulo 3. Glória a Deus. Livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Oh, glória! Aleluia! A morte física do crente, embora o crente em Cristo tenha certeza da vida ressurreta, ele não deixará de experimentar a morte física. O crente, porém, encara a morte de modo diferente do incrédulo, porque segue-se algumas verdades reveladas na Bíblia a respeito da morte do crente. A morte para os salvos não é o fim da vida, mas um novo começo, né? Porque é uma transição para uma vida mais plena. Então, neste caso, né, a morte ela não é um terror para os salvos. É 1 Coríntios, livro de 1 Coríntios, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 ao 57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, neste caso, a morte ela não é um terror para os crentes salvos, mas ela é um meio de transição para uma vida mais plena, né? Então, para o salvo, o morrer é ser liberto das aflições deste mundo. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Louvado seja Deus. Versículo 16 ao 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia! Que maravilha! Então, para o salvo, né?
O morrer é ser liberto das aflições, das tribulações deste mundo, né? É ser liberto do corpo terreno para ser revestido da vida e glórias celestiais. Porque quando nós somos libertos desse corpo terreno, nós não sentimos mais dor, mais tristeza, não morremos mais. Digo isso para os crentes salvos, tá? Então, quando nós somos libertos desse corpo terreno, as primeiras coisas desse mundo, ela passa, louvado seja Deus. E nós somos libertos do corpo terreno para ser revestido, né, da vida e glória celestial, ter um corpo incorruptível, né? 2 Coríntios, vamos ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 ao 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Então Paulo ele se refere à morte, né, como sono. É 1 Coríntios capítulo 15, vamos lá de novo. 1 Coríntios capítulo 15, glória a Jesus. Versículo 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Aleluia. Versículo 18. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 também fala que a morte, né, ele se refere à morte como sono. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Glória a Jesus. Aleluia. 1 Tessalonicenses. Glória a Jesus. Capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 15. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olha como o apóstolo Paulo ele dá referência, né, da morte, né, ele se refere à morte como sono. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, né? Então, o que dá a entender é que morrer é descansar do labor, é descansar das lutas terrenas. Aleluia. Apocalipse capítulo 14. Aleluia. Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. A Bíblia se refere à morte do crente em termos consoladores. Por exemplo, ela afirma que a morte do santo, né, ela é preciosa. Aleluia.
ela é preciosa à vista do Senhor, né? Salmos 116, versículo 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então a palavra de Deus, ela afirma que a morte do santo, ela é preciosa à vista do Senhor. E também ela afirma que é a nossa entrada, para a paz, ou seja, a nossa entrada na paz. Isaías, livro de Isaías, capítulo 57, versículo 1 e 2. Perece o justo e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado diante do mal. Ele entrará em paz, oh glória, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Glória a Jesus, né? Assim como afirma também que a morte é a entrada na paz, também afirma que é a entrada também na glória. É a entrada também na glória. Salmos 73, versículo 24. Salmos 73, versículo 24. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Além de afirmar também, né, é que a morte dos santos é preciosa à vista do Senhor, e que é também a entrada na paz, e que também é a entrada na glória. Afirma também que a morte dos santos é também, né, ser levado pelos anjos. Quando os santos morrem no Senhor, eles são levados pelos anjos para o seio de Abraão, né? Lucas, aleluia, livro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versículo 22. Aleluia. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Aleluia. Então, a Bíblia se refere também, né, que a morte dos santos também, aleluia, quando ele morre, ele é levado pelos anjos, aleluia, para o seio de Abraão, é levado pelos anjos para o céu de glória. Afirma também, aleluia, glória a Deus, que a morte dos santos é também ir ao paraíso, conhecer o paraíso, aleluia. Lucas, capítulo 23, aleluia, livro de Lucas, capítulo 23, versículo 43, aleluia, glória a Deus. Ou melhor, Lucas capítulo 23, versículo 39 ao 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eita glória, meu Deus do céu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Além da Bíblia afirmar que a morte dos santos, né, é ele ir para o paraíso, também
afirma também que é aí a casa de nosso Pai. A casa de nosso Pai é onde Jesus disse, né, que há muitas moradas. João capítulo 14. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. João capítulo 14, versículo 2. Olha que está escrito: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aleluia. A morte dos santos também aí, a casa de nosso Deus Pai, aonde há muitas moradas. Aleluia. E é também uma partida, né, bem-aventurada. Por que ela é bem-aventurada? É uma partida bem-aventurada. É uma partida feliz. Porque é uma partida para poder estar com Cristo. Filipenses capítulo 1. Filipenses, glória a Jesus, capítulo 1, versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Aleluia, glória a Deus. Então é uma partida bem-aventurada, é uma partida feliz, porque é uma partida para poder estar com Cristo, para poder habitar com Cristo. Glória a Jesus. Habitar com Cristo, glória a Deus, é ir habitar também com o Senhor, né? Habitar com Deus Pai, nosso Senhor Deus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Então a morte dos santos, além de ser preciosa à vista do Senhor, né, ela é lucro. Aleluia. É ganho. Ela é ainda muito melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 21 e 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Aleluia. Glória a Deus. A morte do cristão, né? A morte do cristão também. Aleluia, glória a Deus. A morte dos santos também, à vista do Senhor, é a ocasião do Senhor, aleluia, entregar com alegria aquele servo fiel a coroa da justiça, porque foi fiel na terra, aleluia, porque perseverou, aleluia, na sã doutrina. Louvado seja Deus, perseverou na palavra. Glória a Jesus. Então o Senhor, né, Ele dá a coroa da justiça para o seu servo com muita alegria. Então a morte dos santos também é a ocasião de ele receber a coroa da justiça pelo próprio Deus. 2 Timóteo capítulo 4, aleluia, versículo 6 a 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Eita glória, aleluia. Quanto ao estado dos salvos, né, entre a sua morte e a ressurreição do corpo, as escrituras, elas ensinam o seguinte: no momento da morte, o crente, ele é conduzido à presença de Cristo. Ele é conduzido
a presença de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, né? Então, no momento da morte dos santos, né, o crente ele é conduzido à presença de Cristo, né? Então ele permanece em plena consciência, porque nós vemos aqui em Lucas capítulo 16, né, que ele permanece em plena consciência. Aqui, né, nos dá o respaldo, né, que quando a pessoa morre, ela está em plena consciência. Lucas 16, versículo 19 ao 31. Agora nós vamos ler a parábola toda. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no Hades. E ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão que alguns dos mortos ressuscite. Aleluia, glória a Deus. Então, a pessoa ela permanece em plena consciência. Ela desfruta, né? Ela desfruta de alegria diante da bondade e diante do amor de Deus. Aleluia, no céu de glória. Efésios capítulo 2. Efésios, livro de Efésios. Glória a Jesus. Aleluia. Livro de Efésios capítulo 2, versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia. O céu é como um lar, um maravilhoso lugar de repouso e segurança para os santos, para os crentes em Cristo Jesus, para os salvos em Cristo. Aleluia. Apocalipse capítulo 6, versículo 11. Olha o que diz Apocalipse capítulo 6, versículo 11. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Aleluia. Então, o céu é como um lar, né? É como um lar. É um maravilhoso lugar de repouso e segurança para aqueles que morreram em Cristo, né? É um maravilhoso lugar de convívio, comunhão com os santos, né?
O viver no céu inclui a adoração e o louvor a Deus, né? Apocalipse capítulo 14, ó. Apocalipse capítulo 14. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 14, versículo 2 e 3. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de harpistas que tocavam com a sua harpa e cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia compreender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Eita maravilha de Deus! Aleluia! Glória a Jesus! No céu, aleluia a Deus, tem adoração, tem louvor a Deus, aleluia! Os salvos no céu, até o dia da ressurreição do corpo, não são espíritos incorpóreos, invisíveis, mas seres dotados de uma forma corpórea, celestial, temporária. Lucas, livro de Lucas, aleluia, glória a Deus. Lucas, livro de Lucas, capítulo 9. Vamos lá, meus irmãos. Lucas, capítulo 9. Glória a Deus. Lucas, livro de Lucas, capítulo 9, versículo 30. Versículo 30 ao 32. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos aqui, né, através de Elias e Moisés, né, que os salvos, né, até o dia da ressurreição do corpo, né, eles não são espíritos incorpóreos, né, ou não são espíritos invisíveis, mas eles são seres dotados de uma forma corpórea, né, de uma forma corpórea celestial temporária, né, até o dia da ressurreição. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios, livro de 2, glória a Jesus, aleluia. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus. No céu, os crentes conservam a sua própria identidade pessoal. Olha o que diz a Bíblia. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 11. Mateus capítulo 8, versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. Eita glória! Que maravilha, meus irmãos! Que maravilha! Aleluia! Aqui nós vemos, né, que no céu os crentes conservam suas identidades individuais, né? Porque está bem claro, ó, em Mateus capítulo 8, versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então a gente vê aqui, né, por esse versículo, né,
nós podemos ver que a identidade de Abraão, Isaque e Jacó foram conservadas, né, individualmente nos céus. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Glória a Deus. Lucas capítulo 9, versículo 30 ao 32. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. Então a gente vê aqui, mais 2, Moisés e Elias, né, com as suas identidades conservadas. Aleluia. Então, no céu, os crentes conservam a sua identidade individual, né? É que nós vemos aqui em Mateus capítulo 8, versículo 11, e em Lucas capítulo 9, versículo 30 ao 32. Em Mateus capítulo 8, versículo 11, Abraão, Isaque e Jacó, né, eles conservaram a sua identidade no céu. Em Lucas capítulo 9, versículo 32, 30 ao 32, Moisés e Elias, né, conservaram, né, estão com a sua identidade conservada no céu, né? Então os crentes que passam para o céu, eles continuam a almejar que os propósitos de Deus na terra se cumpram. Apocalipse, olha o que diz Apocalipse, é para que nós venhamos entender que os crentes que passam para o céu, eles continuam a almejar, desejar que os propósitos de Deus na terra se cumpram. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 11. Glória a Deus. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Aleluia. Aqui nós vemos, né, que os crentes, né, que passaram para o céu, que morreram, né, que estão no céu, eles continuam a desejar, né, o mesmo desejo que tinha na terra, eles continuam desejando no céu, almejando que os propósitos de Deus na terra venham se cumprir, né? Então, embora o salvo tenha grande esperança e alegria ao morrer, os demais crentes que ficam, né, não deixem de lamentar a morte de um ente querido. Não deixa, porque sente, realmente sente, né? Porque nós somos carne, nós sentimos, temos sentimentos, né? Pegamos amor, né, pela pessoa, a gente amamos os irmãos em Cristo, então a gente sente, a gente lamenta a morte, né, de um ente querido, né, de um crente em Cristo Jesus, de um irmão, de uma irmã. Então, quando Jacó ele faleceu, por exemplo, José, ele lamentou profundamente a perda do seu pai. Então a gente vê, né, que aqueles que ficam, né, eles lamentam, né, aqueles que estão em vida, eles lamentam a morte de um ente querido, como José, ele lamentou profundamente a perda do seu pai, né? E o que se deu, né, com José antes da morte de seu pai é semelhante ao que acontece com todos os crentes quando falece um seu ente querido, né? Ele lamenta profundamente. E para terminar aqui agora com um versículo em Gênesis capítulo 50. Gênesis, livro de Gênesis, aleluia, louvado seja Deus. Livro de Gênesis capítulo 50,
Versículo 1. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Louvado seja Deus. Então essa palavra, meus amigos e meus irmãos em Cristo Jesus, né? Que a morte dos santos é preciosa à vista do Senhor. Salmos 116, versículo 15. Que Deus possa abençoar todos e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a amada igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Jesus.